Era para ser só mais um daqueles eventos corporativos que ninguém lembra no dia seguinte. Um painel protocolar, cheio de frases feitas, sorrisos ensaiados e discursos que escorregam como sabão. Mas não foi. O que aconteceu naquela tarde em São Paulo virou uma aula pública, não de política, nem de economia, mas de caráter. E quem deu essa aula foi Patrícia Abravanel. Ela entrou no palco como quem não promete nada. Vestido azul marinho, cabelo solto, maquiagem leve. Nada de ostentação, nada de pose. Só presença. E isso, ali, já era um contraste gritante com Janja, que chegou antes, vestida de alfaiataria vermelha, broche dourado, coque alto e um andar que parecia querer esmagar o chão. A mulher de Estado, como ela mesma se porta. Só que o palco não era dela. E ela descobriu isso da pior forma. O painel começou morno. Perguntas genéricas, respostas previsíveis. Janja despejava termos como interseccionalidade, desconstrução, resistência institucional, como se estivesse dando aula para uma turma de sociologia. Patrícia, por outro lado, falava de maternidade, de legado, de fé. Sem floreios, sem jargões. Só verdade. Mas aí veio a pergunta que virou a chave. É possível conciliar fé e política no exercício da liderança feminina? Janja sorriu. Aquele sorriso que não é de simpatia, é de escárnio. E disparou. É importante diferenciar fé de fanatismo. O Brasil tem um histórico complicado com figuras que usam religião como escudo para justificar privilégios. Especialmente aquelas mulheres que se dizem de Deus, mas vivem cercadas de luxo, maquiadas pela televisão e protegidas por sobrenomes milionários. Não citou nomes, mas não precisava. A pedra foi lançada com endereço, CEP e número de apartamento. Patrícia ficou em silêncio. A plateia também. O tipo de silêncio que antecede o terremoto. O mediador tentou salvar. Jogou uma frase neutra. Pediu a opinião de Patrícia. Ela respirou fundo, ajeitou-se na cadeira e respondeu com um sorriso curto. Fé não deve ser usada para se impor, mas também não precisa ser escondida para agradar. Simples. Elegante. Mas Janja não parou. Minha base foi o estudo, o ativismo, o enfrentamento das desigualdades. Já outras pessoas nasceram em palácios da comunicação e usaram isso para se projetar. Depois vem dizer que representam a mulher brasileira. Me desculpem, mas não dá para levar a sério quem nunca pisou fora de um camarim. Terceiro ataque. Direto. Sem disfarce. E Patrícia, firme. Sem alterar o tom. Sem cair na armadilha. Mas aí veio o momento que virou tudo. Ela olhou para Janja com serenidade. Não com raiva. E disse: eu não escolhi onde nasci, mas escolhi quem quero ser. E é sobre isso que eu gostaria de falar. A sala congelou. Não era uma resposta. Era um manifesto. E ela continuou. Ser mulher no Brasil de hoje é manter a dignidade, mesmo quando tentam tirá-la com palavras. É não abaixar a cabeça diante da arrogância. É sustentar a fé quando ela se tornou alvo de piada. É andar com um versículo no coração enquanto o mundo tenta te vestir de ideologia. A plateia não se movia. Janja ajeitava o paletó, cruzava e descruzava as pernas, mexia no microfone. Pela primeira vez, ela parecia deslocada. Não pela posição que ocupava, mas pela ausência de firmeza naquilo que dizia. E Patrícia seguiu. Eu sou mulher e me orgulho de ser filha, mãe, esposa e sim, herdeira de uma história construída com suor e princípios. Não havia grito. Não havia dedo em riste. Só uma voz embargada, mas inabalável. E aí veio o golpe final, não de ódio, mas de fé. A senhora me acusou de viver no luxo, de falar de Deus sob ar-condicionado. Mas sabe o que é mais fácil do que viver com conforto? É zombar de quem acredita. O mundo aplaude quem aponta o dedo, mas despreza quem fecha os olhos para orar. E é aí que eu escolho estar, porque eu não preciso de aplausos, eu preciso de paz. Janja tentou sorrir. Não conseguiu. Patrícia continuou. Eu cresci ouvindo meu pai dizer: quem fala demais erra sozinho. Quem ouve primeiro responde melhor. E foi ouvindo o que a senhora disse aqui hoje que eu entendi mais uma vez que a minha missão não é debater ideologia, é defender valores. Não é levantar bandeiras, é levantar pessoas. Porque é isso que a fé faz.
O mediador estava mudo. A plateia, paralisada. E Patrícia ainda tinha mais uma flecha. A senhora pode rir da minha fé, debochar do meu pai, me chamar de privilegiada. Mas eu prefiro ser lembrada como alguém que defendeu a verdade do que como alguém que gastou a vida zombando do que não entende. Não foi um aplauso que veio depois. Foi um suspiro, profundo, como quem entende que presenciou algo raro. Uma mulher que, mesmo atacada, não revidou com veneno, mas com firmeza, com fé. Janja recuou. Pegou um copo d'água. Evitou olhar para qualquer ponto fixo. O brilho da confiança havia sumido. E quando o mediador pediu uma frase final, ela levantou abruptamente, pegou sua pasta e disse: "Acho que já cumpri minha parte." Saiu, sem olhar para ninguém. O som dos saltos ecoando no carpete foi o único ruído no auditório. Patrícia permaneceu sentada, cabeça baixa, mãos unidas sobre os joelhos. Alguns viram oração, outros, agradecimento. Todos viram dignidade. Mas não acabou ali. Nos bastidores, Patrícia caminhou calmamente, sem comitiva, sem flash, sem segurança. Foi recebida por empresários, funcionárias da empresa, convidados que se aproximaram discretamente. Uma jovem, olhos marejados, disse: "Eu me senti representada." Pela primeira vez, alguém falou de Deus com verdade, num lugar onde todo mundo tem medo de parecer fraco. Patrícia segurou a mão da jovem com delicadeza e respondeu: "Falar de Deus nunca foi fraqueza. É só que hoje ser firme virou rebeldia." E saiu, leve, sem precisar vencer ninguém. Porque naquele palco, ela não venceu um debate, ela plantou uma semente. Uma que não aparece nas manchetes, mas cresce em silêncio nos corações de quem testemunhou. E mesmo que os jornais tenham ignorado, quem esteve presente jamais esquecerá a mulher que não gritou, não esbravejou, mas fez calar a arrogância com sabedoria. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa mexeu com você. Talvez tenha sido a firmeza de Patrícia, talvez a forma como ela respondeu sem gritar, sem se esconder, sem se curvar. Talvez você tenha sentido que, finalmente, alguém falou o que precisava ser dito, com fé, com verdade, com coragem. Então agora é sua vez. Deixe seu comentário. Diga o que você pensa, o que você sentiu, o que essa história despertou em você. Aqui, sua voz não será ignorada. Se inscreva no canal. Não por obrigação, mas porque esse espaço existe para quem ainda acredita que caráter importa mais do que discurso. Compartilhe com quem precisa ouvir que fé não é fraqueza, que dignidade não se compra, que silêncio também pode ser resposta. Porque aqui, a gente não faz por clique, a gente faz por convicção. E quem fala com o coração, nunca fala sozinho.